Manancial. Graça e paz a você que nos ouve pelo estúdio direto aí da rádio, pelo seu radinho de pilha aí, em qualquer lugar que você esteja. Graça e paz a você que nos ouve pela live da Igreja Manancial, do nosso perfil no Instagram. E já nós estaremos disponibilizando nossa live também pelo YouTube. E nós vamos jogar aí nos nossos grupos. Muito bem, vamos fazer uma oração inicial e daqui a pouco nós vamos apresentar todos os representantes aqui da igreja, juntamente com o nosso pastor aqui, para nós começarmos o nosso bate-papo. Pai amado, Deus santo, justo, verdadeiro, obrigado, Deus. Obrigado de coração. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos dá a oportunidade de estar aqui no estúdio da Rádio Princesa dos Anaséis para fazer essa transmissão, Senhor, dessa live especial de lançamento de mais uma semana bíblica na Igreja Manancial, pastoreada pelo nosso querido pastor Júnior Pernambucano. Pai amado, que o Senhor possa nos usar, e nós possamos ser instrumentos nas Tuas mãos, Pai, e que os nossos ouvintes possam estar integrados no que nós iremos aprender durante esta semana. Deus, assim eu te oro, já agradecido por tudo, em nome do Teu amado Filho, Jesus o Cristo. Amém. Aqui nos ajudando na transmissão, levando o som da rádio Princesa dos Anaséis para o seu lar, para a sua casa, nosso querido irmão Max, que está aqui atrás. Vocês não estão vendo, mas ele está ajeitando as câmeras aqui, modulando o som. E sem perda de tempo, 8 horas e 29 minutos, vamos aqui cumprimentar os nossos queridos irmãos de igreja, a liderança da nossa igreja, começando aqui com o nosso pastor Júnior Pernambucano. Graças a Deus. Graças a Deus, nós louvamos a Deus pela essa oportunidade maravilhosa de se encontrar aqui nos estúdios da Princesa dos Anaséis. É uma oportunidade maravilhosa e o nosso objetivo, primeiramente aqui, é louvar a Deus, exaltá-lo e comentar, conversarmos sobre esse projeto maravilhoso que Deus colocou em nossos corações. Nós que fazemos parte da Igreja Manancial, aqui em São Gonçalo do Amarante, estamos situados no bairro Ômega, e Deus tem nos abençoado grandemente. Estamos felizes por estar aqui e no decorrer desse papo, dessa conversa, desse diálogo, a gente vai trazendo informações ainda mais sobre a nossa semana bíblica. Cumprimentar também aqui o diácono Roberto, que está presente aqui na mesa também, direto da Cinta de Candeia. Graças e paz, irmão. Graça e paz, meu amado irmão Zeca, pastor Júnior. Posso dizer também aqui, diácono Eduardo, a todos que nos ouvem e nos veem nessa noite. Estamos felizes por estarmos aqui para falarmos sobre esse evento maravilhoso que acontecerá em nossa igreja, em nome do Senhor Jesus. Cumprimentar também o diácono Eduardo, que está aqui ao meu lado. Graças e paz, irmão Eduardo. Queria agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui nos estúdios, transmitindo para vocês que estão em suas casas, nos acompanhando pelas redes sociais. Que graça e paz seja com todos vocês. Uma alegria estar aqui e espero que cada um seja abençoado grandemente por Deus nessa noite. Muito bem, quero apresentar a cada um de vocês que já estão entrando aí nas nossas lives. Estamos ao vivo aí pelo meu canal no YouTube, Carlúcio Filho. É muito fácil, é só você botar no YouTube Carlúcio Filho, vai direto, não tem erro. Estamos ao vivo também pelo Instagram da nossa igreja, Manancial SGA. E já vamos apresentar o tema da nossa semana bíblica, e eu queria que o pastor introduzisse o tema da nossa semana bíblica, e ele já comentasse um pouco também sobre o tema da nossa semana bíblica. Muito bem, a gente vai entrar agora de fato,
gente teve um pequeno atraso, mas graças a Deus a gente conseguiu chegar aqui. E o nosso objetivo é esse, é conversar, é falar, é anunciar a nossa programação que vamos realizar, querendo Deus, do dia 2 de março até o dia 9, serão 8 dias, a semana inteira, com uma programação maravilhosa, abençoada e abençoadora. E nós temos um tema, onde a gente vai trabalhar esse tema com os subtemas. O tema principal é as marcas de uma igreja cheia do Espírito Santo. Esse é o tema que nós vamos fazer, nossa primeira semana bíblica do ano, né, Zé Carlos? A gente já vem trabalhando há alguns anos com semanas bíblicas e quero deixar uma coisa bem clara. Não é uma semana bíblica, é um mês, é um ano, é uma vida bíblica. A ideia de trazer uma semana bíblica é para despertar, acordar, e a gente vai, você que está me ouvindo aí na sua casa, os irmãos da igreja, que Deus abençoe, você vai entender um pouco mais desse projeto que Deus colocou no nosso coração. Então, o nosso tema é as marcas de uma igreja cheia do Espírito Santo. Muito bem. Vamos colocar aqui algumas ideias na mesa para que você entenda a nossa intenção em chamar você, tanto da Igreja Manancial como você, irmão, conhecido, para se fazer presente esses dias na nossa congregação. Eu queria aqui perguntar aqui ao nosso querido irmão Eduardo, o que é que, na opinião dele, significa uma igreja cheia do Espírito Santo? Esse será um dos nossos temas, nós iremos apenas pincelar alguns dos nossos temas e vamos ouvir aqui o Eduardo falando sobre o que é uma igreja cheia do Espírito Santo aí dentro desses minutos que nós temos. Nós, da Igreja Manancial, prezamos muito pelo estudo bíblico, né, pelo entendimento bíblico. E a gente, na nossa humilde opinião, visando aquilo que a palavra de Deus nos mostra, é uma igreja cheia do Espírito Santo, é uma igreja que ela impacta a comunidade em que ela está inserida positivamente, ela consegue trazer pessoas à renovação de vida, à transformação através da palavra de Deus, ela consegue abraçar a comunidade, tratando biblicamente as doenças da alma das pessoas, como nós fomos resgatados por Deus com esse objetivo de pregar a palavra pura, consistente, a palavra que realmente é poder de Deus para a salvação daquele que crê. Muito bem. E aí, irmão Robério, diácono Robério, aí, qual a sua opinião sobre o que é uma igreja cheia do Espírito Santo? Bem, em primeiro lugar, uma igreja cheia do Espírito Santo é aquela igreja que busca Deus em primeiro lugar em todas as etapas, as esferas da sua vida, como está escrito em Mateus capítulo 6, verso 23. Onde Jesus disse que buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Segundo, uma igreja cheia do Espírito Santo é aquela igreja que obedece à ordem de seu mestre, no qual Jesus Cristo, né? E é uma igreja que busca testemunhar, né, da palavra do Senhor com ousadia, com poder. Se nós analisarmos Atos capítulo 1 e Atos capítulo 2, a gente vai ver que ele diz que eles tinham que ficar em Jerusalém, para que do alto, né, os seus discípulos fossem revestidos de poder. E isso aconteceu. E após esse revestimento de poder, a descida do Espírito Santo sobre aquele povo daquela época, a Bíblia diz que eles passaram a testemunhar com poder, com unção, com graça, né, a respeito sobre a palavra de Deus. Testemunhar com muita fé, com muita ousadia. E nós vimos também que as pessoas, elas iam de acordo com a doutrina apostólica. E elas viviam aquilo ali na prática. Então, a praticidade no Evangelho é isso. Ser cheio do Espírito Santo é isso. É cuidar um dos outros, não é? É obedecer a ordem do nosso mestre, é buscar a Deus em primeiro lugar, é repartir entre si, ter tudo em comum, como está escrito em Atos capítulo 2, enfim, isso
é um dos fatores primordiais em ser uma igreja cheia do Espírito Santo. Muito bem. Lembrando para você que está entrando agora na nossa live, no Instagram da nossa igreja. Que hora termina, hein? Nossa Semana Bíblica vai de 2 até 8 de março. 9 horas? Não. Que hora? 9 horas. É o do aqui, hein? Hã? Os programas do aqui? Não. Qual é aquele? Corroborando com aquilo que o Zé Carlos o Zé Carlos e os demais irmãos aqui já comentaram sobre essa primeira pergunta, essa primeira colocação, né, dentro desse tema, o que significa uma igreja cheia do Espírito Santo. E Eduardo, Robério, Zé Carlos, você que está em casa, a pergunta aqui é uma igreja cheia do Espírito Santo. Então, eu queria, juntamente com aquilo que o Robério e o Eduardo já falou, eu queria também corroborar e dizer o seguinte: uma igreja, para ela ser cheia do Espírito Santo, ela precisa primeiramente, também, ela precisa se esvaziar. Se esvaziar. Ela precisa secar. Ela precisa se esvaziar de quê? Se esvaziar de si mesmo. Quando eu falo igreja, a gente fala pessoas, né? Então, para que o Espírito Santo habite, esteja, a igreja seja cheia do Espírito Santo, primeiro ela tem que se esvaziar de si. Se aquela igreja composta por pessoas, aquele ajuntamento, onde as pessoas têm entendido e obedecido a voz do Espírito Santo, a voz de Deus, buscado viver o que Jesus ensinou, então ela precisa se esvaziar. Se esvaziar do seu eu, se esvaziar do seu coração, às vezes inchado, inflado, com uma cultura, com um costume, com uma vida, com umas práticas que precisa ser abandonada. Ela precisa ser abandonada. Ela não pode mais viver, agir segundo a sua vontade. Quando ela reconhece, quando ela escuta a mensagem da palavra de Deus, ela agora não vai agir segundo o que ela pensa, o que ela quer. Ela agora vai agir segundo o seu senhor, o seu dono, o seu proprietário. Então, isso faz parte desse esvaziamento. Reconhecer que a minha vida a mais agora não é dirigida, não é dominada por aquilo que eu acho. Porque um dos grandes problemas hoje, no nosso contexto contemporâneo, Diácono Robério e Diácono Eduardo, é a igreja querer tomar o lugar do Espírito Santo. Querer fazer aquilo que está condicionado à missão, ao trabalho do Espírito Santo. Qual é uma das funções do Espírito Santo? Converter, né? Convencer, mostrar. Então, primeiro precisa haver um esvaziamento, né? Assim, Diácono Roberto? Sim, com certeza, né? E quando você tem esse esvaziamento de si, do seu eu, né? E você passa a ser cheio do Espírito Santo, uma das características que eu vejo, uma pessoa cheia do Espírito Santo, lá está em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 21. Quando a gente vê o fruto do Espírito Santo, né? Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela faz o quê? O primeiro fruto, o amor, ela ama. Ela passa a amar quem não lhe ama, ela perdoa quem não lhe perdoa, né? Ela tem misericórdia daquela pessoa. Veja uma pessoa se demonstrando ser opositora aos seus padrões, né? Essa pessoa que tem amor, que é um fruto do Espírito, é o cabeça de tudo ali, que é o amor. Então, para mim, essa pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem esse fator primordial, que é ter o amor como fruto principal sobre a sua vida. Então, José Carlos, eu estava aqui comentando, nessa primeira pergunta, né, o que significa uma igreja cheia do Espírito Santo, e eu coloquei, José Carlos, que primeiro a igreja tem que se esvaziar da sua cultura, se esvaziar dos seus pensamentos e se entregar ao Espírito Santo, para que o Espírito Santo realmente domine, esteja, faça aquilo que ele foi designado para fazer, né? Muito bem. Esse é o tema que nós iremos abordar durante a nossa Semana Bíblica, de 2
de março até 8 de março. Nós estamos localizados ali no bairro Ômega, na Avenida Contorno Leste, e sempre será a partir das 19 horas. Você pode aguardar, você pode acompanhar toda a nossa programação através do nosso Instagram. Nós temos o Instagram da Igreja Manancial. Você não conhecia a igreja? Passe a conhecer. O Instagram da Igreja Manancial é Manancial SGA. Você coloca, não tem erro, você vai acompanhar a nossa programação. Nós estamos discutindo, não é, pastor, alguns temas dos nossos dias da Semana Bíblica. Começaremos domingo agora e já vamos abordar alguns temas. E eu queria que os irmãos falassem um pouco, antes de a gente continuar a abordar alguns temas, sobre a expectativa, né? Qual é a nossa expectativa? Qual é o nosso objetivo em abordar essa Semana Bíblica? É a primeira do ano, certamente nós teremos mais. Qual é a expectativa dos irmãos? Qual a experiência com as outras semanas? Começando aqui pelo Eduardo. Qual a experiência pessoal com as outras semanas que nós tivemos passadas? Zé Carlos, a gente tem uma expectativa muito boa com relação a essa Semana Bíblica. Quando eu comecei a congregar na Igreja Manancial, logo em poucos dias a gente teve a primeira Semana Bíblica que eu participei, e é sempre enriquecedor para o nosso conhecimento, para a nossa vida espiritual. Que a própria palavra nos diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Através do estudo bíblico que nós tivemos nessas primeiras semanas que eu estava me congregando, graças a Deus, Deus trabalhou bastante em minha vida. A gente aprende a gostar de congregar, aprende a gostar de estar junto com os irmãos, de fazer a obra de Deus, e o Espírito Santo age em nossas vidas. Então, graças a Deus que Deus colocou no coração do pastor de, agora no Carnaval, um período em que as pessoas praticamente esquecem da vida cotidiana, esquecem de Deus, nós estaremos ali louvando, pregando, intercedendo por essas pessoas, para que Deus possa tocar nos corações, convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo, para que possam se converter a Deus. Então, o papel da igreja é orar, interceder e pregar o Evangelho. E a expectativa é que a gente receba muitos visitantes. A gente está convidando as pessoas, a igreja tem se mobilizado nesse sentido. Acreditamos com o alcance aqui do programa de hoje, a gente conseguir alcançar pessoas que possam também estar participando com a gente. Desde já eu quero convidar todos que estejam ouvindo, que possam vir assistir essa live, que possam estar conosco. Serão bem-vindos. A igreja estará de braços abertos para recebê-los todas as noites, do dia 2 até o dia 9 deste mês de março. Um abraço aí a Amanda Rocha Matos, que está aí nos ouvindo pela live no Instagram, e a todos os irmãos que estão aí pelo Instagram e também pelo YouTube. Diácono Roberto, fala aí da sua expectativa aí para a Semana Bíblica Manancial, a primeira do ano, durante esse Carnaval, e qual a sua experiência em semanas bíblicas passadas? Olha, minha expectativa é grande, enorme. Eu espero ali ter multidões de pessoas ouvindo a palavra de Deus, né? Sendo ali corações transformados, pessoas sendo reconstruídas, tendo uma reconstrução em suas mentes através da palavra de Deus, porque é isso que a palavra de Deus faz, é isso que o Espírito Santo faz. Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo eterno, não é? Não somos nós que convencemos, e sim a palavra do Senhor. E eu espero em muitas pessoas ali, famílias, ali jovens, crianças, adolescentes, né, idosos, pessoas adultas ali para ouvir a palavra do Senhor. E as experiências passadas foram maravilhosas, irmão. Eu participei de algumas semanas bíblicas ali em nossa igreja, aprendemos muita coisa, sim, mas uma coisa eu quero deixar claro, que você aprende o que está escrito na palavra, mas você tem que ter praticidade também. Se nós não tivermos praticidade na palavra do Senhor, de nada vai adiantar. Prova clara disso
Tiago capítulo 1, verso de número 22. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante a um homem que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo, então vai-se logo e se esquece de como era. Ou seja, a semana bíblica é para ter praticidade, estamos ali para isso. Como as outras semanas, muitas coisas maravilhosas aconteceram em nossas vidas, houve mudança de mentalidade, porque houve a praticidade da palavra de Deus, e o intuito da Manancial é isso, é ensinar a palavra do Senhor às pessoas que chegarem à nossa igreja, para que as pessoas sintam ali que é Deus falando aos seus corações, e que elas tenham as suas vidas transformadas pela exposição da palavra bíblica. Para isso nós fomos chamados, para expor a palavra do Senhor e ver transformações de vidas ali, para a glória de Deus, nessa semana bíblica, em nome do Senhor Jesus. Muito bem. Um abraço também à irmã Cristina, que está aí nos ouvindo pelo Instagram da nossa igreja. Boa noite, a paz do Senhor. E passando aí a palavra ao nosso pastor, também perguntar a ele qual é a expectativa, qual o objetivo e quais são as experiências já sentidas com as outras semanas bíblicas. Zé, a gente louva e exalta a Deus pelo grande presente, pelo privilégio que Ele tem feito no nosso meio. A gente não tem a intenção nenhuma de nós fazemos a semana bíblica e nós somos a igreja que aí faz isso e acontece e tal, não. A gente tem tido de Deus, né, a direção pelo Espírito Santo de voltarmos os nossos olhos para a palavra. Para a palavra. A gente costuma muito dizer na nossa igreja aquele jargão, né? Ensinando e aprendendo, aprendendo e ensinando. Então, eu sou muito grato a Deus e a expectativa está lá em cima, em saber que a gente se reúne ali durante esses dias com esse objetivo de sermos ministrados, trabalhados através da poderosa palavra de Deus. E a palavra de Deus vem tratando as nossas vidas. Nós não somos pessoas perfeitas, nós temos ainda muita coisa para aprender. E a gente tem de Deus aprendido, Zeca, a forma como o culto racional, o culto que agrada a Deus, o culto bíblico. Então, Deus vem estabelecendo, vem nos moldando para que a gente possa cada vez mais buscar a excelência de servi-lo com qualidade. Exatamente. Com qualidade, com cuidado, com zelo, melhorando e identificando, Zeca, aquilo que é de Deus, aquilo que é da palavra e aquilo que não é. Aquilo que não condiz. Porque eu, como líder, pela misericórdia, nós que estamos aqui, fazemos parte da liderança da Igreja Manancial, a gente não pode, Eduardo, vamos inventar uma coisa aqui para atrair pessoas e não precisa ser consultada a palavra. Está dando certo em outro lugar, a gente faz também, que é o chamado pragmatismo religioso. Então, a gente tem tido cuidado de buscar a essência e viver aquilo que a palavra diz. Muito bem. Essas semanas bíblicas, elas têm nos ajudado pessoalmente a clarear algumas ideias bíblicas, mas principalmente, como o diácono Roberto ressaltou, tem que ser levada à prática. Tem que se tornar prática na nossa vida. A igreja, ela conhece não para ter um conhecimento teórico, mas para que a gente transforme isso em vida prática. Há um grande desafio, meus irmãos, aqui no nosso tempo, principalmente nessa época do carnaval, que é trazer pessoas para que possam ouvir, para que possam entender a palavra de Deus. É um desafio não só nessa época do carnaval, mas é um desafio que a igreja tem enfrentado. As distrações, a falta de comunhão e muitos outros problemas como o secularismo. Esses são dificuldades que nós enfrentamos. Então eu queria perguntar, para que os irmãos possam responder aí, como a gente pode enfrentar esses desafios.
eu já poderia começar respondendo que nós dependemos do Espírito Santo em oração, mas eu queria que os irmãos opinassem, para que o Eduardo comece aí, trazendo a sua opinião sobre essa questão. Os desafios são enormes. Infelizmente, contra a palavra de Deus se levantam várias coisas. Até mesmo no meio religioso surgem barreiras, surgem determinadas ideias que distorcem o Evangelho. E para a Igreja de Deus é um desafio viver nessa terra dessa forma. Mas a gente persevera na oração, no estudo da palavra, na pregação. Os nossos comportamentos falam para as pessoas do poder, da grandeza de Deus. As pessoas que nos conhecem percebem que Deus tem agido em nossas vidas, e de certa forma isso acaba sendo uma pregação, e a gente entende que o Espírito Santo é que pode transformar vidas, é o Espírito Santo que pode alcançar as pessoas, assim como nós fomos alcançados pela graça de Deus. O Espírito Santo é que pode alcançar as pessoas. Então eu digo muito que se dependesse de mim, eu não seria crente. Se dependesse de qualquer um de nós aqui, nenhum de nós serviríamos a Deus. Mas o Espírito Santo, pela misericórdia de Deus, nos alcançou, e assim nós estamos na dependência dele, orando, buscando, pregando, e Deus tem nos abençoado, e com certeza a Semana Bíblica vai ser bênção para todos aqueles que participarem, e a cidade também será abençoada com essa programação. Muito bem. Eu acho que o Eduardo ele resumiu muito bem quais são os problemas que a gente enfrenta para fazer uma semana bíblica dessa. Muitos dias, muitas noites, de 2 a 8 de março, a partir das 7 horas da noite, ali no bairro Ômega, na nossa igreja manancial. São muitos os desafios. Quero dizer a você que está no Instagram, se o áudio estiver muito ruim, nós estamos ao vivo aí no YouTube. O link está no grupo da igreja, mas se você não estiver no grupo da igreja, é só botar no YouTube Carruço Filho aí que você vai encontrar. Eu queria que o Roberto falasse aí um pouco sobre um dos nossos temas da nossa Semana Bíblica, que é a palavra, o ensino sólido da palavra de Deus. Nós iremos abordar com mais profundidade em uma das noites sobre uma das marcas da Igreja do Espírito Santo, é um ensino sólido. Eu queria que o diácono Roberto falasse aí um pouco sobre isso. Bem, sobre a palavra de Deus, sobre o ensino sólido, né? É isso que nós temos feito na Manancial. O nosso pastor tem trazido uma palavra verdadeira, bíblica, não é? Tem nos mostrado biblicamente como ser cristão, como estar cheio do Espírito Santo, como viver, né? Na comunhão. E para nós isso é de primordial importância. É como eu falei aqui, se nós apenas pregarmos a palavra e não vivermos a palavra, é como o Tiago disse, apenas contemplamos nosso rosto natural, quando a gente sai do espelho não vê mais nada, não consegue mais se lembrar. Então, a Semana Bíblica é primordial, não só para os nossos irmãos da nossa igreja, mas para todas as pessoas que adentrarem as portas dela. Por quê? Porque lá será ensinada genuinamente a palavra do Senhor. Voltando aqui ao que o pastor disse, nós não somos a melhor igreja de São Gonçalo do Amarante, mas procuramos viver de forma bíblica a praticidade da palavra do Senhor, porque para isso nós fomos comissionados. Nós fomos comissionados a pregar o Evangelho, um Evangelho verdadeiro, um Evangelho que... Qual é a maior promessa? Salvação eterna para o homem. O maior tesouro do homem hoje é a salvação eterna. Isso está no Evangelho, louvado seja Deus. Então, a palavra do Senhor tem sido ministrada com rigor, com amor, com praticidade, não é? Com esclarecimento bíblico,
E eu tenho visto muitos frutos na Manancial. Pessoas têm tendo as suas vidas transformadas através da ministração, da exposição bíblica, da palavra do Senhor. Volto a dizer, foi para isso que Cristo nos comissionou. Levarmos a sua palavra e vivemos na praticidade a sua palavra. Muito bem. Vamos tocar em outro tema desta semana bíblica, que é a questão da comunhão. Queria que o nosso pastor falasse um pouco aí sobre a comunhão tão necessária entre os irmãos que fazem parte da Igreja de Cristo Jesus. José, a gente tem, graças a Deus, ter chegado até nós, né, a Bíblia, a palavra. E temos a alegria de toda sexta-feira estarmos ali na igreja, no culto de ensino, né, doutrina, culto administrativo. Estamos trabalhando, aprendendo, pregando de forma expositiva o livro que Lucas escreveu, o livro de Atos. E o livro de Atos é a base, é o fundamento para uma igreja caminhar de forma segura, sólida, verdadeira, que agrade a Deus e que gere frutos. Então, a gente vai ver aqui no capítulo 2 de Atos, a gente vai ver no versículo 42, diz o seguinte: perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão, e nas orações. Então, no partir do pão e nas orações. Então, a gente vê aqui uma igreja exemplar, ali na origem, no nascedouro, uma igreja que se guiava, que vivia segundo o fundamento, o ensinamento, a doutrina que Cristo estabeleceu, ensinou para os apóstolos, e os apóstolos ensinam a forma como a igreja deve viver. E a gente tem buscado, a gente tem se esforçado, assim como o Robério tem frisado bastante, a gente tem aprendido e lutado para colocar em prática esses ensinamentos, porque nós não podemos negligenciar o estudo genuíno da palavra e querer adaptar a igreja, as pessoas, o evangelho de Cristo, o evangelho passado pela palavra. Nós não podemos inventar e colocar aquilo que não tem base bíblica, porque se nós formos aqui falar da obra que o Espírito Santo não faz em muitas reuniões, e ele leva o título, Eduardo, leva o nome e diz, não, isso aqui é obra do Espírito Santo. Então, cadê a comunhão? A comunhão onde os irmãos se esforçam para ter uma vida de adoração, de louvor, de comunhão, de vivência na palavra, de doação, de entrega, de renúncia, né? Então, a gente, graças a Deus, o Espírito Santo tem revelado através da palavra a forma autêntica de uma igreja viver. Muito bem, para você, nós tivemos aqui mais de 11 pessoas para uma live que foi surpresa praticamente, entre YouTube e Instagram. Estamos com muitas pessoas aí passando pela live. Muito obrigado a você da nossa igreja, obrigado a você que não é da nossa igreja. Você é o nosso convidado especial. Ah, irmãos, eu não posso ir todos os dias. Escolha um dia especial para você ir. Leve sua família, leve seus filhos, leve as crianças. Nós temos sala de crianças, sala com ar condicionado para as crianças. Nós temos uma equipe que trabalha com as crianças, então você não vai ter preocupação com a sua criança. Vá domingo, vá segunda. Eu não posso ir segunda, vá terça. Nós temos a quarta, a quinta, a sexta. Estamos ali, é muito fácil a nossa igreja ali no bairro Ômega, bem perto da escola técnica. Você dobra ali à esquerda da escola técnica, uns 300 metros, você vai encontrar a nossa igreja. Estamos quase chegando aí aos minutos finais, mas eu queria que o Eduardo falasse aí um pouco ainda sobre um dos temas da nossa igreja, que são os dons espirituais.
Por isso que eu não acredito em crente sozinho, porque os dons espirituais o Senhor nos deu para que a igreja fosse edificada, para que nós edificássemos aos outros. Eu queria que o Eduardo falasse aí para nós sobre um dos temas da nossa semana bíblica, que é os dons espirituais. Bom, como foi dividida em várias pregações, vários subtítulos, e vai ser falado sobre os dons espirituais, o que a gente pode dizer de momento é que Deus distribui os dons na sua igreja para quem Ele quer, da forma que Ele quer, para a edificação, para o ensino, para o aprendizado, para que a igreja cresça na graça e no conhecimento. Então, o que a igreja precisa é buscar esses dons humildemente, entregando a sua vida na mão de Deus, para que Ele possa nos capacitar e nos dar os dons, para que possamos pregar, para que possamos entender aquilo que a palavra de Deus quer nos falar no dia a dia. Então, a capacitação dos dons é dada pelo Espírito Santo a cada irmão, a cada irmã, segundo a vontade de Deus. Somos gratos pela salvação, mas quando somos chamados, sabemos que Deus tem um propósito nesse chamado. E alguns têm o dom de pregar, outros têm o dom de louvar, outros têm dom de cura, e isso segundo a vontade de Deus e sob o domínio do Espírito Santo. Muito bem, são vários temas, você vai ser edificado, nós vamos ser edificados, vamos crescer como igreja Manancial. Eu sei que talvez você não possa ir todos os dias, mas por que não ir em algum dia especial? Por que você não levar sua esposa, o seu marido, os seus filhos, e ali juntos nós iremos celebrar o Senhor, iremos ter pregação da palavra, mas iremos ter bandas convidadas também. E aí eu queria que o pastor ele falasse um pouco sobre as pessoas que irão ministrar a palavra ali, os grupos que ele tem de cabeça aí, que irão ali adorar a Deus conosco durante esta semana bíblica Manancial. Amém. A gente tem uma programação de domingo a domingo, né? A nossa igreja fica ali, de vizinho à escola técnica, no caminho do Açude da Liberdade. Você tem a rotatória ali, você segue em frente, chega ali facilmente na nossa igreja. Então, domingo a gente começa, né, com esse projeto, esse evento maravilhoso. Você é o nosso convidado a participar e receber de Deus da poderosa palavra do Senhor, se livrar de muita coisa nesse período, né? Se livrar de muita coisa, estando guardado em Deus ali com a gente. E nós vamos ter o Ministério Louvor Manancial no primeiro dia fazendo a abertura. Segunda-feira a gente tem Cleide Banda. Terça-feira, se não me falha a memória, Raízes, grupo dos homens da igreja. E tem as Pétalas, que são as mulheres. Aí vamos ter também o pessoal do Getsemane, o Serginho da Igreja Assembleia de Deus da Lagoinha. E muitos outros também que irão participar ali conosco nessa festividade maravilhosa e abençoadora. Eu quero Zeca, eu sei que o tempo está corrido, né? Mas eu quero reforçar o convite para você vir participar e receber de Deus, da sua palavra, e entender como a gente tem entendido o que realmente é a função, o agir do Espírito Santo. Porque, infelizmente, tem muita coisa que se diz ser do Espírito Santo, mas não é. Mas não, infelizmente. O Espírito Santo, ele não deixa a pessoa em êxtase, não deixa a pessoa caindo, babando, rodando. Não. O Espírito Santo domina, está no coração de uma pessoa quando ele domina e a pessoa tem uma vida prática que agrada a Deus. Muito bem, eu queria chamar aqui para dar as suas considerações finais aí, nosso querido irmão Roberto. A sua palavra de incentivo, a sua palavra de ânimo, de encorajamento, para que as pessoas saiam de casa durante esse carnaval e vá adorar a Deus conosco durante esta semana. Amém. A palavra que eu tenho para você que me vê e me ouve nesta noite é o seguinte: vem estar conosco, meu irmão.
traga sua esposa, seus filhos, seus familiares, seus amigos, vizinhos, convite, vai ser maravilhoso, vai ser belíssimo, algo extraordinário, né, como nosso amigo Zé sempre diz. Por quê? Porque lá nós vamos ouvir a palavra de Deus. Para que melhor do que a palavra de Deus, meu irmão? Uma palavra que reconstrói famílias, uma palavra que muda direcionamento de vidas, uma palavra que traz o jovem do mundo das drogas e torna ele um ser sociável em meio à sociedade a qual nós vivemos. Para que melhor? Venha estar conosco do dia 2 até o dia 8. Venha estar conosco, meu irmão. Vai ser maravilhoso, você será bem recebido. Nós temos uma igreja aconchegante, certo? Nós temos ar-condicionado, temos salinha para as crianças com ar-condicionado também. Tem irmãs que estão disponibilizadas, né, a estar com as crianças, com as suas crianças, traga seus familiares, entendeu? Vai ser maravilhoso, você será bem recebido. Temos uma rua bem ampla, pode estacionar carros, motos, venha de bicicleta, certo? E aqueles que não puderem, nós estamos aqui, vamos nos esforçar também para buscar aqueles irmãos que não puderem, que não têm condições, porque isso é fazer a obra, e isso é viver a obra de Deus. Então, meu irmão, você é nosso convidado, esteja conosco para louvarmos e glorificarmos o nome do Senhor e aprendermos sobre a sua palavra. Muito bem. Irmão Eduardo, com as suas palavras, suas considerações finais aí para nós. Queria só reforçar o convite, dizer para vocês que todos nós temos um vazio no coração e só pode ser preenchido por Deus. E eu convido que vocês possam estar conosco nessa semana bíblica. Como o Zé Carlos já falou, que se você não puder ir a semana inteira, vá um dia. Serão todos muito bem-vindos. Vai ser momentos que você vai sair dali com a alma leve, com a consciência muito tranquila, porque estaremos louvando e engrandecendo ao único Deus verdadeiro, ao único que é digno de toda a honra e de toda a glória. Venha participar conosco, em nome de Jesus. Toda a grade de programação da Semana Bíblica e dos nossos trabalhos semanais está no nosso Instagram. O Instagram da Igreja Manancial. Manancial SGA. Tudo junto, não tem erro. Você bota no Instagram e você acha toda a nossa grade de programação. Nós estaremos sempre atualizando aí todos os dias. Eu já quero agradecer a audiência de cada um de vocês que estiveram tanto no YouTube e ainda estamos com a audiência segura tanto no YouTube como no Instagram da nossa igreja. Um grande abraço e eu queria passar a palavra ao nosso pastor para que ele possa dar as suas declarações finais, fazer uma oração e algum aviso que ele ainda tenha em mente. Muito bem, a gente chega aqui no final, né, o tempo corrido, muita coisa para a gente fazer e organizar, mas eu agradeço, louvo e exalto a Deus pela oportunidade de estar aqui na Rádio Princesa dos Anassés 105.9, a rádio amiga do povo, né? Louvamos a Deus por essa oportunidade, também ao proprietário Major Lima, a Patrícia, né, que gentilmente cedeu esse espaço para a gente, o rapaz que está aqui operando som, e eu louvo a Deus pelos meus companheiros aqui, Zé Carlos, a Clara, Eduardo, Roberto, os irmãos que estão em casa assistindo, ouvindo esse bate-papo aqui rápido, e fico mais uma vez falando para você o seguinte: venha participar, venha conhecer a nossa igreja. Eu moro muito longe do bairro Ômega, eu queria muito ir, mas moro muito longe, mas com certeza perto de você existe uma igreja. Então vá a uma igreja que realmente busque pregar a palavra, porque o evangelho não é uma mágica, não é uma invenção do homem. Evangelho é o poder de Deus. Evangelho é a palavra que transforma, que liberta, que cura, que salva e leva para o céu. Então, que Deus abençoe a todos. Amanhã temos oração 19 horas, sexta-feira culto de ensino, sábado nós temos uma convivência e domingo à noite, primeiro dia de Semana Bíblica Manancial, onde a gente tem sido agraciado, abençoados pela palavra através do Espírito Santo, e tenho certeza que vai ser uma semana maravilhosa em nome de Jesus. Amém. Pode fazer uma oração por nós e vamos nos despedindo. Amém. Querido Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo, uma vez mais te agradecemos, louvamos o teu nome. Senhor,
eu quero te apresentar a esse projeto, a Semana Bíblica, a igreja, os irmãos que ali congregam, e eu quero te apresentar a igreja toda no mundo, a igreja no Brasil, a igreja aqui no Nordeste, no Ceará, em São Gonçalo do Amarante, para que a igreja cresça cada vez mais, não só em número, mas em qualidade, um crescimento de qualidade, de conhecimento bíblico genuíno, e que isso venha estar trabalhando em nossos corações, que o Senhor possa estar nos limpando, nos restaurando, nos renovando, que a gente entenda, que a gente conheça, que a gente entenda verdadeiramente a palavra do Senhor e venha a praticá-la. Muito obrigado, Pai. Nós te louvamos. Sem o Senhor nós não somos nada. Nós necessitamos da tua graça todos os dias. Abençoa todos que estão aqui, os que estão ouvindo, os que vão ouvir. Que tudo seja para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo Manancial Cast. Se Deus quiser, nós vamos fazer o próximo Manancial Cast e nós iremos então avisar a cada um de vocês.